Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danimat. Na aula de hoje, vamos estudar os famosos logaritmos. Bom, vamos dividir esta matéria em 3 etapas. A aula de hoje será a primeira etapa, tudo bem? Bom, então, o que são logaritmos? Logaritmos são uma propriedade que nós teremos na matemática para calcular o expoente de uma base, tudo bem? Então, olha só. Eu tenho uma potência tem uma base e tem um expoente. O logaritmo nada mais é do que esse expoente. Como exemplo inicial, eu vou pegar o seguinte caso. 3 elevado a x é igual a 81. Bom, o primeiro passo é fatorar o 81. Então, eu já sei que 3 elevado a x é igual a 3 à quarta. Como eu tenho que as potências têm a mesma base, então os expoentes serão iguais. Certo? Então, eu posso dizer que x é igual a 4. Então, eu posso dizer que o logaritmo é 4. Ok? O expoente é 4. Então, o logaritmo é 4. Bom, vamos ver um outro exemplo. 2 elevado a x é igual a 81. Então, veja, eu vou fatorar o 81. 81 é uma potência de 3. Não é possível cortar a base 2 com a base 3, porque elas são bases diferentes. E também não é possível transformar a base 2 na base 3, certo? Neste caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma estimativa de quanto seja esse expoente x. Como as bases são diferentes, eu vou procurar duas bases 2 que o 3 elevado à quarta esteja inserida entre eles. Então, olha só. 3 à quarta é 81. 81, com certeza, é maior do que 64. 2 à sexta é 64. E 2 à sétima é 128. 81 está entre 64 e 128. Eu escolhi essas duas potências porque elas são potências de 2. Conclusão que nós chegamos é que 2 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta potência. Então, eu posso trocar, olha só, no lugar do 3 à quarta potência, eu vou substituir por 2 elevado a x. Eu vou cortar as bases 2 e chego à conclusão que o nosso x, que é o nosso logaritmo, é um número entre 6 e 7. Bom, se ele é um número entre 6 e 7, eu tenho uma certeza. Ele é 6, alguma coisa. Tudo bem? Bom, se ele é 6, alguma coisa, esse 6 foi simples de encontrar. Não foi complicado descobrir que ele é 6, alguma coisa. Porém, essa parte decimal que fica aí na resposta que eu fiz usando calculadora, era uma parte complicada de encontrar. Em geral, essa parte é fornecida no livro, é fornecida numa tabela, tudo bem? Ela é fornecida normalmente, ok? Ou vão te dar algum subsídio para encontrá-la, tá? E a gente pode ter essa parte explicitamente no trabalho ou não. Na aula de hoje, então, a gente vai aprender a resolver situações e descobrir como encontrar dentro de uma tabela essa parte decimal do expoente, que na verdade é a parte decimal do logaritmo, ok? Bom, para isso, precisamos então fazer algumas ideias. A primeira ideia que nós precisamos é de definir o que é um logaritmo, certo? Muito bem, olha só, eu tenho que a elevado a x é igual a b. Eu vou escrever esta equação exponencial na forma de logaritmo. Olha como é que fica isso. Log de b na base a é igual a x. Observe que esse x na equação exponencial é o valor que, na verdade, eu tenho que descobrir e não sei quanto vale. Ele fica agora explícito. Observe, eu tenho que calculá-lo. Tá? Aqui estava implícito. A elevado a x igual a b. Eu sei que tem que calcular o x, mas não está explícito que ele é o valor, o resultado da minha operação. Aqui não. Log de b na base a, eu tenho que o valor deste log de b na base a será o próprio x, que é o elemento que eu quero descobrir. Veja que se o x é expoente aqui, agora o x passa a ser o logaritmo, então eu posso concluir que o expoente da exponencial é o próprio logaritmo que eu devo calcular. Combinado? Bem, o nome que nós daremos a esse b é logaritmando, para que a nossa comunicação seja melhor, e esse a será a base. Então, a base
A elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Esta é a parte que faz com que o logaritmo se transforme novamente naquela ideia de equação exponencial. Tudo bem? Bom, feito isso, vamos dar um passo à frente. Vamos pegar alguns exemplos. Olha só, 5 ao quadrado, nós sabemos que é 25. Então, log de 25 na base 5 será 2. Então, observe a posição dos elementos. 5 ao quadrado é igual a 25, então log de 25 na base 5 é igual a 2. Eu coloquei em vermelho, em azul e preto, e aqui está mantendo a cor para você perceber a posição de cada elemento na hora de transformá-los. Perfeito? Mais um exemplo. 3 à quarta é igual a 81. Eu vou transformar isso em quê? Log de 81 na base 3. E o resultado deste log será 4. Ok? Bom, o 2 e o 4 são números inteiros. Então, eu posso afirmar o seguinte. Se o logaritmo é um número inteiro, a única conclusão que eu posso chegar é que o logaritmando é uma potência da base. Observe que 25 é o logaritmando, é uma potência de 5, que é a base. 81 é um logaritmando, que é uma potência de 3, que é a base. Bom, e se o logaritmo não for um número inteiro? Significa que o logaritmando não é uma potência da base. Isso tem que ficar bem na sua ideia, sempre muito claro, para você ter uma expectativa daquilo que você vai calcular no seu dia a dia. Tudo bem? Bom, consequências da definição. Qual é a definição? A definição é que a elevado a x é igual a b, certo? Então, se a elevado a x é igual a b, então log de b na base a é igual a x. Como consequência da definição, observe, 0 elevado a x é impossível, não é? Porque eu não tenho como ter uma base zero. Se eu não tenho como ter uma base zero, significa que não tem log na base zero também. Então, não existe log de b na base zero. Tudo bem? Então, a base zero é proibida. Outro exemplo. 1 elevado a x é igual a b. Olha, nós sabemos que base 1 em exponencial não existe. Se não existe base 1 na exponencial, também não vai existir a base 1 nos logaritmos. Então, eu vou dizer que log de b na base 1 não existe. E também não existe base negativa nos exponenciais. Então, se não existe base negativa em exponencial, também não existirá base negativa em logaritmo. Então, podemos, juntando as ideias, dizer que existe uma condição para que o logaritmo exista. Qual é essa condição? Veja, log de a na base b tem como condição que o logaritmando a tem que ser um número positivo, um número maior que zero. Não é possível que o logaritmando seja um número negativo. E a base também tem que ser positiva. Só que a base, além de ser positiva, ela tem que ser diferente de 1. Então, esta é a condição para que um logaritmo exista. A partir de agora, desse ponto da aula em diante, eu vou considerar nos meus exemplos que o logaritmo que eu estou calculando existe, para eu não ter que ficar perdendo tempo com a condição de existência. Então, a partir de agora, você já sabe que todo logaritmo que eu estiver trabalhando, ele tem logaritmando maior que zero, certo? E base maior que zero e diferente de 1. Combinado? Vamos ver alguns casos. O primeiro deles é o seguinte, olha só. Como a definição de logaritmo diz que a elevado a x igual a b, então log de b na base a igual a x, eu posso dizer o seguinte, b elevado a x é igual a b, só tem uma possibilidade para o x, né? É que o x seja 1, então log de b na base b é 1. Observe que quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado do logaritmo obrigatoriamente será 1. Observe isso é bastante importante. Outro exemplo, b elevado a x é igual a 1 sobre b, ou seja, b elevado a x é igual ao inverso de b. Transformando em logaritmo, log de 1 sobre b na base b só pode ser menos 1. Observe, b elevado a menos 1 é igual a 1 sobre b, ok? Então, quando o logaritmando e a base estiverem invertidos, eu posso dizer que o resultado do logaritmo será menos 1. Professor, vale para o contrário? Como que seria o contrário? O contrário seria, ao invés de b elevado a x ser já invertido, como agora, 1 sobre a elevado a x igual a, mesma coisa. Observe que log de a
na base 1 sobre A, que é a base invertida em relação ao logaritmando, vai dar menos 1 também. Tá? São resultados bastante importantes que durante exercícios nós usaremos com frequência. Propriedades, vamos lá. A elevado a x igual a b. Então, olha só, log de A elevado a x na base C, então tudo mantendo a condição de existência, A elevado a x, base C, certo? O A tem que ser maior do que 0 e o C maior que 0 e diferente de 1, é igual a log de B na base C. Se você observou o que eu fiz em relação à equação de cima, o que eu fiz? Eu tinha A elevado a x igual a B. Eu apliquei logaritmo dos dois lados. A regra é que para aplicar logaritmo dos dois lados, é obrigatório que eu tenha a mesma base. Eu escolhi a base C. Poderia ter escolhido a base que eu quisesse, ok? A base C é uma base genérica. A primeira propriedade diz o seguinte: o expoente do logaritmando, ele vai sair do logaritmo e vai multiplicar o logaritmo, assim. Então, olha só, o expoente estava aqui, eu dou um peteleco nele, ele sai daqui e vai para frente do logaritmo. Essa é uma propriedade bastante interessante, certo? Então, eu posso dizer que o nosso x é igual a log de b na base C, dividido por log de A na base C. Pessoal, esta propriedade, se você observar com um pouco de atenção, ela é uma propriedade de mudança de base, tá? Anota isso aí, que é uma propriedade de mudança de base, porque durante o trabalho a gente vai descobrir o que significa mudar a base. Então, esta é a primeira propriedade. Propriedade número 1. X igual a log de B na base C, dividido por log de A na base C. Eu vou utilizar isso com muita frequência. Bom, A elevado a x igual a B, vou aplicar log de A dos dois lados. Observe que a diferença deste primeiro exemplo para o segundo é que agora eu estou aplicando log dos dois lados, mas a base é A. Para que eu estou fazendo isso? É porque quando eu colocar o x na frente do logaritmo, eu vou ficar com x vezes log de A na base A. E log de A na base A, pela propriedade que nós já vimos, o logaritmando é igual a base. Isso vai dar 1, certo? Então, eu posso dizer que x é igual a log de B na base A. Essa é uma propriedade muito interessante também. Vou chamá-la de propriedade 2. Então, veja de onde eu estou partindo. Veja a propriedade que eu estou usando. Eu estou dizendo que log dos dois lados na mesma base A, certo? E veja onde é que eu cheguei. Vamos para a última propriedade interessante. O A elevado a x não é igual a B? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar log de B nos dois lados. Aí, o x, que estava no expoente, vai ficar na frente do logaritmo, multiplicando, certo? E eu vou ter x vezes log de A na base B igual a log de B na base B. Sabemos que log de B na base B, como as bases são iguais, vai dar 1. Aí eu passo o log de A na base B para baixo, dividindo. Então, eu encontro a terceira propriedade, que o x é igual a 1 sobre log de A na base B. Você percebe que o x, em todos os três casos, é o mesmo? Observe que a equação é idêntica. É A elevado a x igual a B. Sabe o que significa? Que esse x que está na primeira propriedade é igual ao x da segunda propriedade, que é igual ao x da terceira propriedade. Então, agora eu vou juntar as propriedades. Olha o que eu vou fazer. Pegando a propriedade 2 com a propriedade 3, certo? Eu vou... Aliás, me parece que essa não é a propriedade 3, é a propriedade 1. Mas a numeração aqui pouco importa. Bom, juntando as duas, eu vou ter que log de B na base A é igual a log de B na base C dividido por log de A na base C. O nome desta propriedade é a propriedade da mudança de base. Professor, como é que usa isso? Olha só, log de B na base A. A base é A. Vamos supor que eu te dou um exercício em que a base não é a base seja 10. Então, eu venho aqui e escrevo log de B, esse B, o mesmo B, na base C, o C vale 10, dividido por log de A base vira logaritmando, na base 10, que é o C. Pronto, fiz uma mudança de base, posso me aproveitar de tabelas prontas para resolver, então, qualquer tipo de exercício com qualquer tipo de base. Perfeito? Bem, pegando a propriedade 2 com a propriedade 1,
que me parece que A1 é A3 e A3 é A1, mas a ordem das propriedades não interessa. Juntando as duas, eu tenho que log de B na base A é igual a 1 sobre log de A na base B. Olha, é muito interessante perceber o seguinte, que se eu inverter o A e o B de posição, olha lá, o logaritmando virá a base e a base virá o logaritmando, se eu multiplicar os dois, o resultado vai dar 1. Né? Esse é um resultado importante, porque com certeza em algum momento a gente vai ter que usar essa propriedade para facilitar o cálculo de algum trabalho braçal. Combinado? Vamos em frente. Bom, eu vou agora colocar as propriedades mais importantes dos logaritmos e eu gostaria que você observasse uma lógica. Observe o seguinte, log de A vezes B na base C. Log de A vezes B é um produto. O produto se transformou em uma soma. Produto vira soma, certo? Isso aqui é uma divisão. Divisão vira subtração de logs. Isso aqui é uma potência. Potência vira multiplicação. Observe que o B sai da posição de expoente e vira um fator. Então, potência vira multiplicação. E olha a última. Log de A na base C elevado a B. O expoente B é da base. Quando o expoente da base sai dessa posição, ele sai multiplicando o logaritmo, mas sai invertido. Tudo bem? Sai invertido. Tem que tomar muito cuidado com essa propriedade aqui. O B sai invertido. E esta última propriedade, A elevado a log de B na base A, vale B. Olha só, meio lógico. Chama log de B na base A de x. Então, A elevado a x é B. Olha, mas se o log de B na base A vale x, A elevado a x é B. Tá certo. Então, essas propriedades são muito valiosas no nosso trabalho. Tudo bem? Então, são essas 5 propriedades que você deve anotar no seu caderno e deixá-la pronta para uso prático. Bom, logaritmos na base 10. Bom, 10 elevado a x igual a B. Então, vou aplicar log de B na base 10 é igual a x. A vantagem do logaritmo na base 10 é que a única base na matemática que a gente não precisa escrevê-la explicitamente é a base 10. Então, veja, log de B na base 10 é a mesma coisa que log de B. Se eu falar log de B e eu não disser qual é a base, você já vai entender que a base é a base 10. Exemplo. 10 elevado a x igual a 35. Sabemos que 35 é um número que fica entre 10 e 100, ou seja, entre 10 e 10 ao quadrado. Então, conclusão, 10 elevado a x é um número que fica entre 10 e 100. Tudo bem? Logo, o x tem que ser um número que fica entre 1 e 2, porque 10 está elevado a 1 e aqui o 100 é 10 ao quadrado. Então, eu posso dizer que o x é um número entre 1 e 2. Bom, se é um número entre 1 e 2, eu vou fazer com calculadora esse cálculo só para a gente descobrir o seguinte. O x é igual a 1,544068. Esse número 1 que você encontra aqui, muito facilmente encontrado quando você faz a transformação de potência. Mas a parte decimal, essa parte decimal, ela é mais complicada. Eu vou chamar esse número 1 aí, que é a parte inteira, de característica do logaritmo. E essa parte decimal de mantissa. Pessoal, só existe característica e mantissa quando nós estamos tratando de logaritmos na base 10. Então, é um erro conceitual chamar a parte decimal, certo? De logaritmos na base 2 de mantissa. Mantissa necessariamente é para logaritmos na base 10. Como é que faz para usar isso na prática? Eu te dou uma tabela. Observe, uma tabela de mantissas e a gente vai fazer o cálculo de log de 358. Como é que se calcula isso? Eu vou na tabela, eu vou olhar na tabela na parte da coluna e vou procurar o 358. Não tem, professor, só vai até o 49. Então, você vai chegar até o 35. Chegou até o 35. Para o 35 se transformar em 358, está faltando o algarismo 8 que está na linha. Então, o cruzamento do 35 com o 8, eu vou ter aqui, ó. 35 com 8 vai ter aqui. Perfeito? É aqui? 358, aqui. Perdão, aqui, ó. 5539. Então, vamos marcar esta parte aí, ok? 5539. Qual é a característica do logaritmo 358? Uma regrinha. Toda vez que eu estiver na base 10, se tem 3 algarismos, aqui ó, é uma centena, a característica é 2. A característica sempre vai ser
uma unidade a menos que a quantidade de algarismos, ok? Se tem 3 algarismos, característica é 2. Algarismos inteiros, ok? Bom, essa é a característica. Onde que eu acho a mantissa? Tabela 5539. Aí eu pego a característica e acrescento a mantissa. Então, o log de 358 será aproximadamente 2,5539, tá? Outro exemplo. E se fosse log de 35,8? Se fosse 35,8, você faria a mesma coisa. Vai lá na tabela, procura o 35, procura o 8. A característica agora é 1. Por que é 1? Porque a parte inteira tem 2 algarismos, então a característica tem que ter sempre uma unidade a menos do que isso. Bom, vai lá na tabela, acha a mantissa é a mesma. Observe que a mantissa é a mesma do 358, só que mudou o quê? Mudou a característica, porque antes a característica era 2. Soma. Então, log de 35,8 vai ser aproximadamente 1,5539. E se fosse 3,58? Qual seria a característica? 0. Porque se tem apenas um algarismo inteiro, então vai dar 0, certo? E aí a mantissa, mesma coisa, a mantissa vai ser 0,5539. Somando mantissa com característica, encontramos que o log de 3,58 é aproximadamente 0,5539. E se fosse 0,358? Ótimo! Este é um decimal. Se é um decimal, olha a parte inteira, não é 0? Subtrai um elemento da parte inteira. Então, a característica é menos 1. Perfeito? Então, todo número decimal, a característica dele vai ser negativa. Perfeito? Bom, se ela é negativa, eu vou lá na tabela, 35 junta com 8, dá também 5539, é a mesma mantissa, e vou acrescentar menos 1 somado com 0,5539 vai dar aproximadamente menos 0,4461. É assim que a gente faz o cálculo de logaritmos utilizando a tabela das mantissas. E como é que faz para transformar a base? Volta à nossa aula e veja a parte de mudança de base e você vai conseguir calcular o logaritmo em qualquer base. Combinado? Vamos continuar. Vamos conhecer agora um número famoso, o chamado número de Euler. O número de Euler, ele é o número E. Esse número E é um número irracional chamado número de Euler. Ele foi calculado da seguinte maneira: eu pego 1 mais 1 sobre n, n é número natural, e elevo a n. E cada vez que o n se aproxima do infinito, eu vou me aproximando no número de Euler. Vamos fazer o cálculo do n quando ele vale 1. 1 mais 1 sobre 1 elevado a 1 é 2. 1 mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado dá 2,25. Elevado ao cubo, 2, aí, ó, elevado a 100, elevado a 1.000, a 10.000, a 100.000, a 1 milhão, né? Não, 1 milhão não. São 100 milhões. Observe que o número está se aproximando do infinito e o resultado está dando 2,71. Então, observe que o número de Euler vai ser aproximadamente 2,71, exatamente igual a 2,7181 e uma infinidade de casas. A gente usa na prática 2,71. Então, este é o segundo número irracional famoso que vocês têm que saber. O primeiro é o π, usado na geometria, 3,14. E agora o número de Euler, o número E. Né? O número E vale 2,71. Como é que usa o número de Euler em logaritmo? Eu pego a base, né, que é o número de Euler, e coloco na base do logaritmo. Então, fica E elevado a x igual a B, se transforma em log de B na base E. Lembrando que esse E é o número de Euler. Para não haver confusão, foi criada uma linguagem chamada LN. LN significa log na base E, tudo bem? Então, eu vou usar a escrita LN. LN significa logaritmo na base de Euler, na base E. Perfeito? Era isso que eu queria na primeira parte dessa de logaritmo. Espero que você tenha entendido. Revise os conceitos, faça os exercícios do livro e lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.